Falecida Severina de Moura Batista, 1 mês, e Corina Ferreira Batista, 6 anos. Todos de pé, com canto de entrada. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra com amor. Bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino do Senhor. Bem-aventurados que têm fome, sede de justiça e de amor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados no Senhor. Bem-aventurados perseguidos, porque terão recompensa e amor. Bem-aventurados são os bons de coração, porque verão a Deus o Criador. Bem-aventurados são os bons de coração, porque verão a Deus o Criador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Diga um pouco de isso agora, para a gente não me avisar que tem muito calma. Daqui a muito hoje tem muito, né? Calma. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Coloquemos diante do altar do Senhor nossas preces, nossas súplicas, as nossas intenções. Fizemos esta Eucaristia de modo especial pela saúde do Sumo Pontífice Papa Francisco. Irmãos, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco que reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de cuidado.
Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É feliz quem a Deus se confia. 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 Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, e não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da corrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Mas vem a outra, é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nem valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram, se é para esta vida. Pusemos a nossa esperança em Cristo. Nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Fica muito alegre, saudade.
Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Amados filhos, deste sexto domingo do tempo comum, escutamos esse Evangelho de Lucas, onde Nosso Senhor fala aos olhos do evangelista Lucas algumas bem-aventuranças. Importante compreender o cenário então que isso acontece. Nós escutamos no domingo passado do Evangelho Nosso Senhor que estava, no primeiro momento, voltando do descanso dos apóstolos que saíram em missão. Depois, primeiro chamado dos primeiros apóstolos, a pregação na barca de Pedro, e hoje então ele subiu a montanha, isto é, saiu para rezar com aquele grupo que ele chamou no primeiro. E hoje desceu, e diz Lucas, de modo muito específico, para um lugar bem plano. E ali encontrou então uma numerosa quantidade de pessoas que se misturavam entre discípulos que já o seguiam desde a Judeia, e de outras inúmeras pessoas que talvez ele nem tinha ciência que estavam ali naquele momento, mas que viam desde a Judeia, de Jerusalém, do litoral todo, entre Tiro e Sidônia, se amontoado ali para escutar. Mas hoje Jesus não se dirige a sua fala a uma multidão assim sem ele saber quem era. Ele falou especificamente, diz Lucas, para os discípulos. Isso aqui é uma observação importante. Obviamente que todos que estavam lá escutaram, mas a sua fala foi direcionada aos discípulos. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Durante algum tempo, não somente na teologia, mas na sociedade global propriamente dita, nós tínhamos a tentação de olhar tudo, absolutamente tudo, em que nós tínhamos acesso pela ótica marxista. E muitos olharam essa primeira aventurança por essa ótica marxista, entendendo pobreza como pobreza financeira. Mas se nós voltarmos lá para o Evangelho de Mateus e lermos o famoso Sermão da Montanha, onde está todo o discurso da bem-aventurança, mais detalhado do que Lucas fez aqui, nós vamos entender que há uma pobreza específica que Jesus fala ali. Alguém lembra? Falei de São José, ninguém lembra? Os pobres e espírito. Perceba que hoje nós desvirtuamos isso que Jesus fala, né? Porque nós começamos a usar essa expressão
qual Jesus fala, ela é até comum. Porque essa pobreza de espírito reside naquele que é, em primeiro lugar, humilde. Isto é, reconhece-se pecador e sabe, tem a verdadeira ciência e sem a ajuda de Deus não pode alcançar nenhuma bem-aventurança na sua vida. Por isso que ele começa falando: bem-aventurados os pobres, poderemos completar com a Deus e Espírito, porque esses terão o reino dos céus, o reino de Deus. Porque quem não coloca-se pequeno diante de Deus não poderá alcançar a glória futura. E continuando esse olhar marxista que assolou, como chamamos hoje, a teologia da libertação à igreja durante um longo período dos anos 70 aos anos 90, também compreende-se aqui uma coisa erroneamente e que até hoje existe por aí, né? Bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis saciados. E aparece, em certos lugares, alguns grupos amontoados de pessoas dentro da igreja, né, que pensam que a igreja é uma ONG, que acham que, por uma forma milagrosa, vão acabar com a pobreza no mundo, de modo mais específico, a fome. E isto é falso. Jesus mesmo no Evangelho de João nos disse: pobres sempre tereis. Ninguém vai acabar com a pobreza do mundo. Então esta afirmação de Jesus tem que dizer então que Deus mesmo quis que algumas pessoas fossem pobres? Não. Jesus só fez uma constatação do que ele viu: a indiferença, o egoísmo, a vaidade do homem faz que a pobreza se perpetue no mundo. Havia um certo tipo de pobreza daqueles que no período entre guerra, entre a Segunda Guerra Mundial mais especificamente, e foi detectado dentro da sociedade humana daquele período, que levaram algumas pessoas a viver uma crise da pobreza. Nós temos relatos historiográficos que, por exemplo, na Polônia, de modo muito específico, Varsóvia, de modo mais específico ainda, nos guetos judeus, aqueles que eram poloneses, porém não judeus, então vivendo aparentemente normal, não dentro dos guetos, eles viviam essa condição da crise da pobreza. Porque muitas vezes, no afã de querer ajudar aquele irmão que estava morrendo de fome, tinha que tomar uma decisão rápida com um pouco que tinha. Dar aquele pouco que tinha para quem vai morrer amanhã, porque já está praticamente morto pela fome, ou guardar para amanhã para alguém que possa de fato aquele alimento fazer uma diferença e aquela pessoa sobreviver. E essa crise que se instaurou de modo muito radical na Segunda Guerra, hoje ela também está instaurada de modo muito radical no Brasil, mas nós não queremos ver no sertão. No sertão do Nordeste adentro, nós vamos encontrar situações tão críticas como havia no período de guerra e pós-guerra, onde as pessoas comem aquilo que não deveriam comer e quando tem. Às vezes tem água para beber porque nem chover. E aí quando nós olhamos então essa realidade só pela ótica marxista, materialista, achando que então, como Jesus está dizendo, bem-aventurados que têm fome, deixa eles sofrer mesmo, eles são mais agraciados por Deus. E não é isso que Jesus está falando. Está falando que aqueles que sofrem hoje pelo individualismo, pelo consumismo, pelo materialismo, que sofrem as consequências dessas realidades, esses serão saciados com o pão do céu quando morrer. Por isso que Jesus diz no final: ai de vós os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ou seja, já tendes tudo o que necessita. Portanto, vocês devem ter uma vigilância maior sobre si mesmos, porque será cobrado de vocês o que vocês poderiam fazer e não fizeram. Aqui está a questão. Porque, novamente, com um olhar marxista,
Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Bem-aventurados aqueles que abraçam o mártir. Que a nossa vocação cristã, já disse algumas vezes, repito, é o martírio. Aquele que quer ser cristão, de modo especial, cristão católico, que foge do martírio, foge das perseguições, foge dos embates acerca da fé, esse não entendeu absolutamente nada o que significa a teologia da cruz. E não é possível ser cristão católico fora da teologia da cruz. Alguns vivem a teologia da prosperidade, e aí no mundo protestante, o pior mundo protestante, que é o neopentecostal, que vendem aquilo que é mais caro para os pobres, que é a esperança. Olha, tu não tem nada, até o que tu não tem a igreja, e Deus vai te dar ainda hoje. Eles vendem aquilo que é mais caro a qualquer ser humano. E onde é que nós vemos esta realidade, assim de modo simples e concreta, na existência humana? Nos momentos de desespero. Seja qual for o desespero que aquela pessoa está passando, se você oferece um caminho de esperança, ainda que falso, ela vai se agarrar naquilo com unhas e dentes. E aí, perigo das palavras, que às vezes se fala sem pensar. Daquilo que disse já outra vez aqui, que deve ser semana passada, quando nós vamos visitar uma pessoa doente e sem saber o que falar, mas querendo falar de qualquer jeito para confortar a família, ou meu irmão, se Deus quiser, teu parente vai ficar bom. Bom, se ficar bom ou não, ele vai morrer hoje, amanhã, daqui a 100 anos, mas vai morrer. Todos nós vamos morrer. E aí você lança uma palavra dessa, mal pensada, mal formulada, e aquela pessoa morre no mesmo dia. Logo, para aquele que ainda não entende a fé, vai traduzir da seguinte forma: foi Deus que quis matar o parente. Porque fulano, que é muito ligado a Deus, me disse que se Deus quiser, então o parente ficará. Se não ficou, porque Deus não quis. E aí, então, foi Deus que matou meu parente. E quando nós nos paramos não com esses problemas, nós precisamos perceber que cada vez mais está se apresentando a nós a chegada desse fim dos tempos, que ele é escatológico e não histórico. Muitas pessoas pensam que o fim dos tempos é histórico, de modo que já houve um maior fim do tempo, não foi? Na virada do ano 2000, na chegada da corrida de não sei de quê, no calendário maio, acho que é quase 4 vezes o fim do mundo, né? Toda hora aparece alguém dizendo aí que o fim. Ele não é histórico, ele é escatológico. A escatologia significa tempo da salvação. De fato, o tempo da salvação se inaugurou no batismo de Jesus. Desde que Jesus foi batizado, foi nem pouco, desde que ele foi batizado, nós já estamos vivendo o fim dos tempos. E se aproxima rapidamente para todos nós, porque nós vivemos no Cronos, no tempo cronológico, onde a nossa matéria conhece os acidentes do tempo. Nós envelhecemos, quanto mais velhos, mais suscetíveis à doença, quanto mais suscetíveis à doença, mais próximos da morte nós estamos. E isso é natural. Não tem nada de atemorizante aqui. É natural, é o ciclo próprio da vida. Acontece que algumas pessoas têm a morte interrompida de forma trágica, tem assassinatos, acidentes, uma doença tem, obviamente. Mas isso tira a escatologia? Não. Por isso que nós precisamos ter uma postura, como nos falou o profeta Jeremias, de fé. Maldito o homem que confia no homem. Mas o que Jeremias queria dizer com o termo confiança? O que Jeremias quer dizer concretamente no que confiar? Porque mais à frente, este mesmo Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor. O mesmo verbo, confiar. E ele complementa: cuja esperança é o Senhor.
E aqui no segundo verbo, que talvez não seja da língua portuguesa, mas é um verbo neológico, esperançar-se. Como o Papa Francisco escreveu na sua encíclica Laudato Spes, o verbo esperançar. De certo modo que este ano de 2025 nós vamos viver o ano santo da esperança. Portanto, quando nós meditamos esta profecia de Jeremias, maldito homem que confia no homem, é quando nós confiamos a nossa esperança no homem e não em Deus. O que é confiar a esperança então em Deus? É confiar a minha salvação. E não navegar, então, e não acreditar nas falsas doutrinas, que são inúmeras, que existem por aí. Uma vez, então, conhecido a verdade que nos liberta da ignorância do erro, é aí, então, uma escolha seguir ou não a falsa doutrina. Se não conheço a verdade, nem erro, sou conduzido cegamente por aquilo que é errado. Mas conhecendo o Evangelho que liberta a minha natureza do erro, aí, se volto a viver as falsas doutrinas, volto a viver a escuridão do pecado. Certamente você conhece uma pessoa que faz esses dois caminhos. Saiu da ignorância para a luz da verdade e, tendo contato com a luz da verdade, volta para a luz da ignorância. Quem são estes? Aqueles que fazem o tempo inteiro a dança da fé. Hoje é protestante, amanhã é católico, depois é espírita, depois é macumbeiro e vão ser protestante. É isso mesmo. Esses que fazem essa dança aí, na verdade, eles não procuram a verdade, eles procuram uma conveniência para aquilo em que vivem. Portanto, a fé para eles deve ser a sua própria vontade. Onde a sua própria vontade ficar em evidência, então ali irei participar. Mas viver a verdade, que é a Eucaristia, que me chama à conversão, que me chama a mudar a mim mesmo, isso eu não quero. Isso é um problema grave nos dias de hoje, gravíssimo. De modo muito especial no nosso universo católico, que já está passando por um processo de neopentecostalismo católico. Já não é raro encontrarmos aí grupos neopentecostais que se dizem católicos. E foi exatamente esta advertência que São Paulo fez então aos coríntios na segunda leitura de hoje. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Como podem então vocês negarem a ressurreição? Porque já nesta época, já alguns negavam a ressurreição de Cristo, dizendo que o corpo do Senhor tinha sido roubado do seu túmulo para criar-se a ideia da ressurreição. E é uma ideia difundida em alguns pensamentos teológicos até ao tempo atual. Negam-se a ressurreição. Assim como há outras heresias nascidas desde a primeira era do cristianismo, que está até hoje. Por exemplo, o arianismo, que nega as naturezas de Cristo. Ora nega a natureza humana, ora nega a natureza divina, onde Ariano dizia que Jesus ele tornar-se-á somente verdadeiro homem e verdadeiro Deus após a sua ressurreição. Portanto, ele nega aquilo que Deus é verdadeiramente. É uma heresia. E hoje, pegando este exemplo de Jeremias das falsas doutrinas, nós podemos perceber hoje que há uma falsa doutrina muito difundida mundo afora, mas de modo especial no Brasil, sobre a ressurreição, que é a doutrina espírita da reencarnação, que é falsa. Completamente falsa, errônea e sem fundamentos nem bíblicos nem teológicos. Primeiro, porque a própria doutrina da reencarnação diz que aquela pessoa que reencarna nunca é quem ela era. Bom, Jesus, quando ressuscitou, ele continuou sendo ele mesmo. Primeira coisa. Segunda coisa, você poderia ser um espírito não evoluído, então quando você reencarnar pode ser uma barata, um macaco, um periquito, um papagaio, um cachorro, um gato, sei lá.
A ciência até fala da evolução da espécie, não é? Mas eu nunca vi ninguém que nasceu de uma barata, não. Eu não. Quarta e última coisa, que é uma falsa doutrina da reencarnação. A matéria que tem o corpo, ele não perece até o fim da minha evolução espiritual. Poxa, então vamos encerrar todo mundo aí para ver se tem matéria? É fácil de provar. É fácil. E aqui precisamos pensar dentro desta última perspectiva que acabei de dizer, porque nós cristãos temos o bom costume de enterrar os mortos. Vocês sabem por quê? Certo, ok. Mas por que nós temos o costume de enterrar? Poderia fazer outra coisa, né? Para jogar na água, com os indus. Poderia queimar, jogar essas fora, sei lá. Porque nós cristãos nós temos o bom costume de enterrar os mortos. Sim, então o pó voltará e se eu queimar aquele defunto, ele vira pó, né? O pó do mesmo jeito. Mas a ideia é por quê? Sabe não? É mais simples, às vezes vocês querem pensar numa resposta muito sofisticada. A resposta é muito simples. Porque eu creio na ressurreição dos mortos. E termina São Paulo dizendo, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Ou seja, da mesma forma que ele foi sepultado, ele ressuscitou e ele fez isso em primeiro lugar para todo o gênero humano. Mas qual é a doutrina católica? É contra a cremação do corpo? Não. Ela é contra o que você vai fazer com as cinzas, a depender do que você for fazer. Pode jogar na natureza? Não. Pode guardar em casa no tabuleiro da sorte? Não. Eu vou fazer o que com as cinzas então? Enterrar. Por quê? Porque no último dia, aquela matéria voltará de forma, porque eu creio na ressurreição dos mortos. Aqui está a resposta. Às vezes a gente quer fugir da verdade para fazer a nossa vontade. A resposta é simples, clara, objetiva, para tudo na fé. Basta querer vivê-la. Por isso que podemos, à luz desta verdade, e fugir das falsas doutrinas, e sempre colocar a nossa esperança no Senhor, dizermos felizes, porque é feliz quem a Deus se confia. Porque a felicidade não é sinônimo de alegria. Aqui no Brasil, próprio da nossa língua, nós temos a mania de traduzir muitas vezes felicidade por alegria e vice-versa, mas não tem o mesmo significado. Alegria é um sentimento que me dá quando algo me faz confortável. Isso é um sorriso. Você me disse uma coisa engraçada, sentir confortável e depois de 10 segundos aquele sentimento já não existe mais. E precisará de outra coisa engraçada para que me faça voltar a rir novamente. Portanto, isto é efêmero e passageiro. A felicidade é uma decisão de ter a vida em Cristo. É feliz quem a Deus se confia. De modo que, por mais doloroso seja o momento que aquela pessoa possa estar passando, inclusive, como nos diz a bem-aventurança, o chamado pessoal que Cristo possa fazer aquela pessoa para o martírio, ela continua feliz, mesmo com as lágrimas correndo a sua face. Ela continua feliz. Onde podemos comprovar isto, então? Em todos os martírios bíblicos. Em nenhum deles, diz os textos bíblicos, não havia desespero, não havia tristeza e nem havia renúncia. Corriam felizes, isto não é sorrindo,
para aquilo que Deus nos chama. E onde é que nós podemos ver mais próximo de nós isso aí? No Império Romano, o famoso tempo da perseguição aos cristãos. E aí tem números mártires da igreja neste tempo, não é? Números. E um bíblico muito famoso entre nós, João Batista. Se vocês debruçar sobre o martírio de João Batista, de modo especial, na última fala de João Batista, você percebe que ali há uma felicidade, quase um dom para quem não acredita, jocoso. Como pode um homem ser tão feliz, sabendo que daqui a alguns instantes terá a cabeça decapitada? Porque ele diz, na sua última frase, né? Nunca fui no jantar para alguém e agora ele me convida com a bandeja de carne. Quem não é feliz não pode ter esse senso de lucro. E assim desesperar, se arrancar, fazer qualquer coisa. E ele até se alegrou, se felicitou desta realidade, porque Deus me chama a isso. Será fácil? Não. Para nenhum mártir foi fácil. Assim como não é para nós que vivemos hoje o tempo do martírio, que a igreja chama o martírio branco, não mais o martírio do sangue, a morte propriamente dita, mas o martírio da vontade, de não fazer o que quero, mas fazer aquilo que Deus quer para mim. E só posso dizer verdadeiramente livre se eu vencer a barreira do que eu quero fazer. Um homem verdadeiramente livre não é aquele que faz o que quer fazer, o que deseja fazer. Esse é escravo de si mesmo. Um homem verdadeiramente livre é aquele que faz o que deve fazer, ainda que não queira. Mas pelo próprio senso da responsabilidade de fazer aquilo que lhe é pedido, do que é correto, que é bom, justo e belo, então esse vence a barreira dele. Como você, por exemplo, que vai levantar qualquer dia da semana, às 5 da manhã, com a rua alagada, casadas no joelho, e você vai trabalhar de todo jeito. Querer você não queria não, mas você deve ir ao trabalho, e você vai. Neste dia, você venceu a barreira do eu, para fazer aquilo que é próprio para o bem comum. Por isso que a primeira bem-aventurança começa com os pobres de espírito, aqueles que são vivos. Porque quando nós conseguimos compreender bem isso, e termino assim, não no macro da sociedade, nunca no micro, mas no macro da sociedade, a perceber que não há determinada profissão mais valiosa, mais bem avaliada do que outra, mas que nós dependemos mutuamente um dos outros em todo momento, em toda instância. Nós vamos parar com essa arrogância que nós temos no mundo. Você sabe quem está falando? Quando alguém diz esse discurso, você sabe quem está falando? Me dá uma vontade de rir, porque já sei que ele é completamente inseguro daquilo que vai falar depois. Completamente inseguro. Não sabe reafirmar a sua posição. Depois, não tem competência para reafirmar o que disse anteriormente e quer ganhar tudo sobre a famosa ótica marxista, a luta de classes. A minha classe profissional está sempre acima da sua. Mas eu nunca vi um juiz, um médico, um policial, um escritor, sei lá que profissão você possa imaginar agora, ser uma professora da alfabetização para ensinar a ler e escrever. Eu nunca vi. Então, por que os professores deste país são tão subvalorizados em detrimento de outras profissões? Porque, de certa forma, nós alimentamos esse sistema. Quer ver? Quando você está com seus filhos na escola e você exige que ele tire 10 aqui, porque se tirou 9,9, não presta. E aí a escola deixou de ser um lugar de sociabilidade e aprendizado para ser um lugar de escuta. E aí deixo de ver o meu semelhante como irmão e passo a ver o meu semelhante como concorrente. Tem que ser o melhor. Mas você que é pai e mãe, é melhor em tudo. Sabe fazer tudo, é um dom, não precisa de nada de ninguém. Às vezes as coisas mais simples e bestiais é que você não sabe mesmo. Lavar uma roupa,
comprar uma coisa no mercado, de uma hora direta. Vai no mercado e compra isto aqui, chega a coisa errada. Mas é meu filho que não tem atenção. E é. A gente tem que pedir tão pouco que ele não fizesse errado. E aí nós começamos a perceber que estamos muito longe de ser pobres em espírito. Porque ainda somos, de certo modo, no inconsciente coletivo, na pegada pobreza marxista. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. levemos a Deus nossas preces, súplicas e intenções. A resposta será: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pela Igreja, para que baseie incondicionalmente nas bem-aventuranças sua dinâmica de comunhão e tenha nelas seu referencial de evangelização. Rezemos ao Senhor. Pelas autoridades públicas, para que se empenhem em defesa da ecologia integral e na promoção dos mais vulneráveis da sociedade. Rezemos ao Senhor. Pelos que sofrem, para que encontrem a solidariedade dos cristãos e sintam a presença do Deus Consolador em sua vida. Rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Por todos nós, para que resistamos aos discursos que prometem sucesso e soluções rápidas e sejamos livres da miopia crônica propagada pelo espírito do mundo. Rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Fizemos também pela recuperação do Sumo Pontífice Papa Francisco, que se encontra enfermo, para que tenha sua saúde restabelecida, nos guie a imagem do bom pastor, os perigos, Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Tudo nos perigos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador, o pão que nós recebemos é prova
Pai Todo-Poderoso. Este sacrifício, Senhor, nos purifique e renove, e seja causa de recompensa eterna para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e existimos. E ainda em nossa condição corporal, não só sentimos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também já possuímos o vigor da eternidade. Pois, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus entre os mortos, e esperamos a plena realização do mistério pascal. Por isso, também nós nos louvamos com todos os anos, cantando em alegre celebração a uma só voz. Santo, santo, santo é, santo, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo, santo é, santo, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra os proclamam glorioso, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito quem vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Na verdade, vós sois santo Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos propôs celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os nossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Francisco e o nosso Bispo Paulo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no nosso meio os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos.
enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem Eu sou um vivo e desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor,
Senhor, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desde já sempre um alimento que nos traz a verdadeira vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dá um instante para os sorrisos. Repetindo o aviso da última semana, amanhã nós não teremos a missa da tarde, somente as duas missas da manhã, 7 e 11 horas da manhã, devido ao Cordeiro Folia. Mais uma vez faço o apelo para aqueles que estão com os ramos em casa, trazer os ramos para que possamos confeccionar as cinzas para a quarta-feira de cinzas. E como vamos iniciar a quaresma, depois da Páscoa, nós queremos presentear os nossos irmãos assistidos na cesta básica com sardinha. Então, fica aqui também um pedido da Pastoral Social para que
desse mês todo de março, nos abastecermos aí de sardinha. Pode pedir, vão receber a Igreja Básica no domingo de Ramos para passar a sexta-feira santa, santamente, se abstendo também de carne vermelha. Programação de Carnaval. Programação da Semana de Carnaval. Sexta-feira de Carnaval não teremos nenhuma atividade aqui na paróquia, nem a missa. Sexta-feira a igreja estará fechada. Sábado de Carnaval, dia 1 de março, missa às 16 horas. Esta missa estamos celebrando agora no sábado mesmo, né? Domingo de Carnaval, 2 de março, somente às 7 horas da manhã. Domingo de Carnaval, somente às 7 horas da manhã. Segunda e terça-feira de Carnaval, a igreja estará fechada. Quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, missa às 19h30. Quarta-feira de cinzas, missa às 19h30. Umas pessoas me procuraram perguntando: padre, pode ir no Carnaval? Pode. O problema é. Agora, cuidado. É um segundo para perder a graça de Deus. É uma vida inteira para tê-la, mas para perder é um segundinho. E aí, quando chega aqui, como todos os anos, e eu vou dizer a mesma coisa todos os anos: quarta-feira de cinza não tem lugar para quem queira dentro dessa igreja, tem gente até no teto. Aí pintou e bordou o carnaval todinho. Aí acha que vai receber um pouquinho de cinza na cabeça na quarta-feira de cinzas, vai para o céu, vai para o inferno com cinza e tudo. Vai para o inferno com cinza e tudo. A cinza é o símbolo do que cremos. Mas se você não creu, se você não viveu, para que vai receber essas dificuldades? É melhor nem se engana e nem tenta enganar a Deus. Mas se queres viver a fé, corrija-te, colocando no inverno de fato no passado. Quando nós tivemos reunião aqui no CTP e falamos acerca das demandas da nossa paróquia, entre aquilo que foi debatido na reunião do CTP, não é a manutenção daquilo que é possível fazer agora com o dinheiro que nós temos agora, onde nós vamos pintar a igreja, toda a parte externa da igreja, todo o prédio, né, que é a igreja, esse prédio lateral, a sala lá em cima e a casa paroquial. Nós vamos também confeccionar já para agora todo aqui para o meu lado direito, né, para as barracas, todo fixo, não removido, fixo. Assim como vamos fazer algumas melhorias também na casa paroquial, que no ano passado negligenciei e este ano virou uma prioridade. Não vamos deixar a casa paroquial mais na pedra que está. Vamos fazer já agora, por esses dias também, não é? Nós vamos ter uma equipe que é o Conselho Econômico da Paróquia. Está vendo aí a possibilidade da energia solar, né? Está levantando. Alguém daí? Alexandre só, né? Quem veio, Alexandre? O Alexandre é membro do nosso Conselho Econômico. Eu queria ser. Só temos 3 vagas, eu já elegi as 3 pessoas: Alexandre, Marcos e Rogério. Né? Então, vocês agora também já conhecem Marcos, quando não concordar com alguma coisa, procurem ele, e dê um pouquinho de volta. Porque é tudo eu combino com esses 3 que são do Conselho Econômico. Né? Então, Marcos é responsável, por exemplo, dentro do Conselho Concentrado, né, Alexandre? Alexandre é responsável dentro do Conselho Econômico pela questão de obras. Então, ele está vendo orçamento para as obras, para o todo, conserto da casa paroquial, conserto aqui no teto, iluminação, que terça-feira vai ficar pronto o projeto da arquiteta, vou passar para ele ir atrás de orçamento de lâmpadas, de eletricistas, se precisar, não sei. E aí a gente vai caminhando enquanto comunidade. Né? Comunidade é isso, é delegar funções, não é um lado de fazer tudo sozinho, não. Até porque eu sei. E não tem problema nenhum dizer que não sei e detesto obra. Não entendo o parafuso de uma obra. Alexandre entende muito bem, então ele está assumindo aí esta função. Né?
Falamos também acerca do nosso beijo bíblico, que este ano será mais uma vez dentro da programação da festa de Santo Antônio. Será no dia 8 de junho. Nosso beijo bíblico será no dia 8 de junho. Então, aqueles que já serviram no beijo bíblico no passado, por favor, apresentem-se novamente. E aqueles que porventura querem nos ajudar nesse empreendimento, que não há trabalheira danada, por favor, se apresentem também. E aqueles que eu vou chamar, não recusem não. Eu vou chamar alguns, que se não se apresentarem, vou chamar. Mas não recusem não, vamos aí colocar a nossa vida paroquial para frente. Né? Então, algumas coisas também que viver a memória agora que nós pensamos, que é urgente, por exemplo, a manutenção das nossas janelas aqui, né? Estamos só pela hora da volta de membros, né? Algo feio, né? Então, sobe a umidade do ferro, o ferro começa a estourar a parede, já muitas não fecham mais. E aí, em breve, nós vamos inventar alguma coisa para poder fazer isso. Assim como a grade aí da rua, né? Que de velha também, já tem enferrujada, alguma parte já o ferrugem comeu o ferro todo, já não presta, já fora e põe outra, né? Vamos ver aí como vai fazer para recuperar. Devagar, nós vamos fazendo aí isso aí. Então, quando que foi decidido pelo CVP ontem, que a aquisição deste ar-condicionado aqui, eu chamo de industrial, mas esse como industrial. Enfim, esse ar-condicionado aqui, igual a este, né? Nós vamos colocar no salão paroquial somente depois da instalação da energia solar. Foi decidido no CVP. Padre, quem decide? Todos. Levantem aí, todos que são coordenadores de pastorais que estão aqui na mesa. Levantem todos. Tem gente aí, quer que eu chame pelo nome? Quer que eu reconheça levantar? Vamos levantando quem estava no CVP ontem. Pode levantar, vamos. Terezinha, Alexandre, nosso levantador. Cadê aqui mais? Daqueles dois, né? Então, entre outras pessoas que estão aqui na missa, todos nós votamos e decidimos que então, a instalação, a compra e instalação desse ar-condicionado para o salão paroquial será somente após a instalação da energia solar. Porque hoje nós estamos pagando R$ 2.700 de energia elétrica e não temos como pagar mais. Colocando mais um ar-condicionado, obviamente vai ficar mais caro. Né? Então, como não temos condição de pagar mais a energia elétrica, que já pagamos a CELP, então foi decidido que vamos esperar isso aí. Nunca é demais, mas quero relembrar. Assumimos essa paróquia com R$ 200 mil em dívidas, sem a casa para morar, sem carro para a locomoção e com R$ 30 em caixa. R$ 30. Não é 30 mil não, é R$ 30. Tá? Então, em março, mês que vem, dia 3 de março, fará exatos 2 anos que estamos à frente aqui nessa paróquia e nós pagamos R$ 110 mil em dívidas. Conquistamos a casa paroquial, conquistamos o carro paroquial. Falta aí então R$ 90 mil em dívidas, mais a manutenção do prédio, como nós falamos aqui em momentos antes. Né? Então, quero agradecer a todos os dizimistas, todos aqueles que abraçam as nossas campanhas e aqueles que não são dizimistas, perder-se disso. Não é porque eu estou pedindo, não. É porque é o mandamento da igreja, 5º mandamento da igreja. Procura lá no catecismo, tirei os mandamentos da igreja. 5º mandamento da igreja, devolver o dízimo. Vem aqui na frente das crianças, bora, corre ligeiro. Sobe aí. Tem gente lá atrás, bora. Bora. Espera aí, sobe aí. Diz aí seu nome para passar. Maria Clara, Heitor, Miguel, Jacinto, Miguel, Rafa, Miguel, Rodrigo, Maria, Tomás, Alice, Fernanda, Maria Ju, Oi.
Quem viu a missa semana passada? Veio todo mundo dormir. Foi não? Foi? O que aconteceu? Estava doente. Correu? Lá com a minha missa. Tem mais faltou aí? Foi não? Foi? Quem foi que veio? Tem certeza? O que faltou foi Tomás. Por quê? Minha mãe trouxe muito banana. A sua mãe trouxe banana, foi semana passada? Você comeu? E o elefante pegou a banana do macaco. Tem mais faltou aí?